E aí pessoal, beleza? Aqui é Sérgio Júnior. Recebemos aqui no grupo uma dúvida do Fábio sobre suporte e resistência. Então eu decidi aqui gravar um vídeo rápido sobre esse assunto, né? Para tentar ajudar aí, tirar a dúvida esclarecer a dúvida dele, né? É, Aqui ele pergunta: a partir de qual momento devo considerar um ponto como sendo um ponto de resistência ou suporte? Na imagem abaixo fiz a marcação em amarelo de um ponto no gráfico diário para GBP-CHF e com as setas marquei pontos anteriores que também já foram pontos de suporte e resistência, mas estão um pouco longe da linha do tempo devido esse gráfico ser no diário. Então seria essa linha amarela que ele fez aqui em cima e essas duas setas, né? Seria esses pontos aqui que ele marcou. No caso, devo considerar esses pontos identificado pelas setas como sendo suporte ou resistência, ou devo considerar devido estarem muito longe? Desde já agradeço. Bom, então eu vou falar aqui meu ponto de vista, né, como que eu uso suporte e resistência, o que eu acredito ser o seu jeito correto aí. Talvez tenha divergência aí com outras pessoas que possam estar utilizando de outra forma, né? Então vou passar meu ponto de vista. Eu marquei aqui no gráfico os dois pontos, os três pontos que ele marcou, né? Seria aquela linha amarela, coloquei aqui azul e as duas setas. Para mim, o que eu vejo que importa não é o quanto tempo faz, que nem ali ele falou desses dois pontos, se não considera mais por estar longe, que faz tempo que aconteceu, né? Que aqui a gente está no gráfico diário. Eu não vejo isso como relevância, quanto tempo faz que o mercado chegou naquele ponto, se faz muito tempo ou pouco tempo. Para mim isso não importa, né, no meu ponto de vista. O que eu levo em conta é quantas vezes o preço foi é, na determinada região, né? E quantas vezes, e dessas vezes que foi, quantas vezes ele respeitou e quantas vezes não respeitou. É isso que eu levo em conta. Então vamos ver aqui um exemplo, aqui essa linha que ele marcou. E também a partir do momento que ele vem a primeira vez, ele já cria um ponto, um possível ponto de suporte e resistência. Então aqui ó, o mercado ele subiu, fez esse topo e voltou. Então aqui a gente já tem uma região onde o preço foi uma vez e voltou. Então já é uma resistência, né? Uma resistência de uma vez, de um toque só, que foi só uma vez. Aí ele veio pela segunda vez nesse ponto, nessa região e respeitou. Aí voltou. Aí até caiu bastante aqui. Então aqui ele deu um pouco mais de força do que se tivesse vindo uma vez só. Então ele veio uma vez, respeitou, veio a segunda vez, respeitou. Então agora ele já tem mais força do que se tivesse vindo uma vez só. Aí foi, o mercado foi andando, foi andando. Aí aqui ele veio pela terceira vez e voltou. Então deu um pouco mais de força, porque já testou três vezes essa região e voltou. A quarta vez e voltou. E depois ele acabou rompendo. Na quinta tentativa ele conseguiu romper, né? Depois que ele rompeu, ele veio testar como suporte, né? O famoso pullback, quando acontece um rompimento, depois o mercado vem, faz o pullback para testar como suporte. Era uma resistência, no passado era uma resistência e agora veio testar como suporte. Só que aí quando ele veio testar como suporte, ele rompeu de novo. Então agora aqui eu desconsidero essa região, não conto mais como uma região de resistência, porque as duas últimas vezes que o mercado veio nessa região, ele conseguiu romper, né? Ele conseguiu romper aqui quando veio testar. Deixa eu mudar a cor aqui. Ele conseguiu romper aqui quando veio testar como resistência e depois conseguiu romper quando veio testar como suporte. Então aí eu já não conto mais esse ponto como uma resistência. Nesse caso aqui, nessa região aqui que você marcou, deixa eu colocar outra cor, pôr uma linha aqui, a mesma coisa. Ele veio aqui a primeira vez, na verdade ele vem desde aqui, né? Ele fez esse topo e voltou.
Ele veio testar e respeitou essa resistência, voltou. Aqui ele veio testar de novo e voltou. Lembrando que quando a gente fala de suporte e resistência, não é uma cotação, um preço exato, né? A gente põe uma linha para usar como referência, mas envolve uma região, né? O mercado ele pode chegar próximo, que nem aconteceu aqui, e voltar, ou ele pode até perfurar um pouco e voltar. Então é uma região, não é um ponto fixo. Ele cria uma região, que seria aqui dentro, aqui, ó, é uma região que o mercado pode tanto vir aqui e voltar, como ele pode entrar nessa região e voltar, ele pode até atravessar essa região e voltar. Então são vários pontos aí, não é um ponto fixo. Então ele veio aqui de novo, testou e voltou. Aí depois ele veio aqui de novo, testou e respeitou. Então vai criando mais força. Cada vez que o mercado vem e volta, respeita, ele dá mais, ele cria, dá mais credibilidade para essa resistência. Porque tentou romper e não conseguiu várias vezes. Aí até que o mercado depois ele vem e aqui ele consegue romper. Então aí ele rompeu. Aqui ele fez um pullback, foi um rompimento forte, ele fez um pullback até um pouco menor, né? Ele não chegou a vir testar até a linha, mas como eu falei, é uma região, então conta ainda como um pullback. E continua a tendência de alta. Aí depois ele veio testar de novo e rompeu. Agora aqui eu não considero mais esse ponto também pelo mesmo motivo daqui de cima. Que aqui em cima ele veio testar como resistência e rompeu, depois veio testar como suporte e rompeu. Aqui a mesma coisa, ele veio testar como resistência e rompeu, e depois veio testar como suporte e rompeu. Então perde esse ponto para mim. Agora aqui, quais seriam os pontos que eu marcaria? Eu marco esse topo, marco esse suporte, esse fundo, e marcaria esses dois aqui. E claro, esse aqui também. Esse. Então são regiões que o mercado veio e depois não testou mais. Mas aqui já é mais distante, né? Aqui quando o mercado faz esse rompimento naquela antiga linha que estava aqui, né? Ele rompeu. Agora, como eu desconsidero essa linha, eu vou esperar que o mercado, se ele fizer um pullback maior, se ele voltar a subir, eu acredito que ele vai vir testar essa região aqui. Vai vir testar esse ponto, mais ou menos aqui, essa região. Não mais esse aqui. Tá? Então, acho que a probabilidade maior é que se ele vier subir, ele vem até aqui. Aí ele vai ou romper ou vai voltar. E aqui é a mesma coisa. Aqui é um suporte. Se ele bater e voltar, ele dá mais força para o suporte. Se ele romper, ele vai testar provavelmente vai testar como resistência e vai vir buscar esse outro suporte. Então é assim que eu uso suporte e resistência. O pessoal que estiver assistindo quiser comentar a respeito, expor como cada um usa. E o Fábio aí, espero que eu tenha respondido a sua questão. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito de suporte ou resistência ou sobre algum outro assunto, pergunta aí no grupo, que a gente vai estar sempre aí tentando ajudar o pessoal. Beleza? Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até mais, pessoal.